Larry Bird treinou o Indiana Pacers por apenas 3 temporadas. Nessas 3 temporadas, eles sempre chegaram às finais de conferência, culminando nas finais em 2000. Infelizmente, essas 3 temporadas foram as únicas em que Larry Bird foi técnico, encerrando sua carreira com uma impressionante taxa de vitórias de 69%. Legal! Mas e se eu te dissesse que isso é uma grande anomalia? Quando os maiores jogadores da história fazem a transição para uma carreira de técnico, na maioria das vezes, eles fracassam. Alguns fracassam tanto que uma geração inteira só se lembra deles pelos fracassos como técnicos. Senhoras e senhores, o técnico do New York Knicks, Isiah Thomas. Já ouvimos essa citação infame por toda a NBA durante tantos anos. Grandes jogadores viram maus técnicos. Mas isso é realmente verdade? Ou é só uma questão de circunstância e da situação em que eles se envolvem? Como vão, pessoal? Andy Hoops aqui, e hoje vamos dar uma olhada nesses ex-astros da NBA cuja carreira como técnico fracassou miseravelmente. E por que exatamente eles fracassaram? Sem mais delongas, vamos começar. 2 vezes MVP, um dos maiores armadores de todos os tempos e um gênio ofensivo. De Dallas a Phoenix, Steve Nash foi o catalisador de um dos 5 melhores ataques por 10 temporadas consecutivas. Então, depois que sua carreira terminou, ele tentou a sorte como treinador. No papel, você olha para o histórico dos times do Nets treinados por Steve Nash e pode pensar, ok, o time dele teve campanhas vencedoras, então, o que deu errado? Ele realmente falhou como técnico? Bem, desde o começo, Steve Nash foi jogado em uma situação onde sua queda se tornou inevitável. Na off-season de 2020, o Brooklyn Nets montou um elenco recheado de talentos de alto nível. Kevin Durant, Kyrie Irving e logo após o início da temporada, eles fizeram uma troca bombástica para adquirir James Harden de Houston. No papel, esse time era mais talentoso que qualquer outro da liga naquele ano. Mas para um técnico novato, em seu primeiro ano e sem nenhuma experiência como treinador, Nash foi jogado na fogueira em um time com expectativas que o consumiram. O primeiro sinal de alerta surgiu poucas semanas após a contratação de Nash. Em entrevista, ao perguntarem a Kyrie Irving sobre Nash como novo técnico, ele respondeu assim: "Eu realmente não vejo a gente tendo um técnico principal. Sabe o que quero dizer? KD poderia ser o técnico principal? Eu poderia ser o técnico principal." Ficou muito claro que ele minou o papel do Nash como técnico e era óbvio que os jogadores não tinham respeito pelo Nash. Com um time novo repleto de superestrelas e grandes egos buscando o título, é preciso ter personalidade para lidar com essa situação. Nash não tinha isso. O aspecto mais importante é exigir respeito dos seus jogadores, e Nash também não conseguiu fazer isso. Ele chegou a procurar o gerente-geral, Sean Marks, dizendo que os jogadores não estavam respondendo a ele. "O que eu faço?" Isso foi ainda mais confirmado quando um olheiro à beira da quadra teria comentado que, sempre que Nash desenhava uma jogada, os jogadores, especialmente Kyrie, faziam exatamente o oposto. Para ser justo, o Nets tinha tanto poder ofensivo que quase não precisava de orientação. Na verdade, em seu primeiro ano como treinador principal, o time dele terminou com o ataque número 1 de toda a liga, apesar dos jogadores não o ouvirem. Já a defesa era outra história. Enquanto eles estavam cheios de jogadores ofensivos e arremessadores em todas as posições, até mesmo contando com o melhor arremessador de 3 pontos da liga, Joe Harris, o Brooklyn Nets não tinha ninguém para segurar a barra na defesa. Eles sempre tiveram uma das piores defesas sob comando de Steve Nash. Curiosamente, isso fazia sentido, já que Steve Nash também teve dificuldades defensivas como jogador. Mesmo assim, o Brooklyn Nets ainda era o favorito para sair do leste, entrando nos playoffs de 2021. Mesmo com a derrota para o Milwaukee Bucks na segunda rodada, eles chegaram mais perto do título do que parece. Se os pés de Kevin Durant fossem um pouco menores, eles talvez tivessem chegado às finais e até vencido naquele ano. Diante das lesões, problemas defensivos e falta de respeito ao treinador, é um milagre este time ter tido chance de conquistar o título. Desde o começo, Nash não tinha nenhum controle no vestiário.
O principal em treinar um elenco repleto de estrelas é saber lidar com os jogadores, algo que Nash não conseguia. Você adiciona toda a polêmica, Kyrie não podendo jogar por causa da exigência de vacinação de Nova York, era um caso perdido para Nash. Quando ele foi demitido após 2 temporadas, Sean Marks demonstrou simpatia pela situação dele e afirmou: Nash certamente não teve condições iguais durante 2 anos e meio aqui. E por isso eu certamente sinto alguma responsabilidade, porque isso não recai sobre ele. Para sua estreia como treinador principal, essa foi a pior situação possível. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve o nome Bob Cousy? Ele jogou há muito tempo, mas é um dos jogadores mais premiados de todos os tempos. Um jogador dos anos 50 que transcendeu sua época. Ele era chamado de Houdini das quadras por sua inteligência única no basquete. Você imaginaria que um cara como ele seria o candidato perfeito para virar técnico? Infelizmente, não foi o caso. Quando assumiu como treinador principal do Cincinnati Royals na NBA, foi sua estreia na liga, mas não sua primeira experiência como técnico. Anteriormente, ele treinou o Boston College por 6 anos e foi relativamente bem sucedido, embora suas táticas de treinador tenham sido questionadas. De qualquer forma, na NBA, ele se tornou o treinador principal do Cincinnati Royals, mas ao longo de vários anos lá, houve muitos momentos que desagradaram sua equipe. O incidente mais marcante ocorreu em um jogo entre o Royals-Dell e o New York Knicks. O dia era 28 de novembro de 1969. O Knicks estava em uma improvável sequência de 17 vitórias seguidas, igualando na época o recorde da NBA. O time com quem eles estavam empatados, o Boston Celtics de 1959 com Bob Cousy no elenco. O Knicks queria muito quebrar esse recorde, afinal, por que não? Sempre é legal bater um recorde do Boston, né? Para Bob Cousy, era questão de orgulho. No fundo, ele ainda tem sangue de Boston e não queria perder esse recorde para o Knicks. Com a liderança de seu astro, Oscar Robertson, os Royals mantiveram o controle durante a maior parte do jogo. No entanto, com menos de 2 minutos para o fim do jogo, o técnico Bob Cousy inexplicavelmente colocou a si mesmo em quadra. Não sei as regras da época, mas ele parecia poder se reativar como jogador a qualquer momento. Então Cousy, aos 41 anos de idade, vestiu o uniforme e entrou no jogo. E ele acabou cometendo 2 turnovers seguidos e o Cincinnati Royals entregou o jogo. O Knicks ganhou por 106-105, estabelecendo o recorde da NBA, com 18 vitórias seguidas. Essa foi só uma das várias vezes em que Cousy teve crise de ego e quis mostrar aos jogadores que era melhor que todos. O que você sabe, com 41 anos de idade, ele claramente não era. Oscar Robertson explicou: ele entrou em quadra porque não confiava em ninguém. Parecia querer provar algo, tipo, vou mostrar como se faz. Cousy também expulsou os 2 principais jogadores do time local. Jerry Lucas e Oscar Robertson eram os maiores jogadores dos Royals, ambos All-Stars frequentes que sustentaram a franquia por anos. Cousy queria um ritmo mais rápido, diferente do estilo de Lucas. Ele pediu à diretoria dos Royals que tirasse Lucas do time. Então, 4 jogos após o início de seu primeiro ano como técnico principal dos Royals, ele mandou Lucas embora da cidade. Robertson também tinha problemas com Cousy e sua postura condescendente com os jogadores. Não foi só aquela vez que ele entrou no jogo por conta própria. Em 5 anos à frente dos Cincinnati Royals e do Kansas City Kings, recém-transferido, Cousy nunca conseguiu uma temporada com mais vitórias que derrotas. No ano após sua saída como técnico, os Kings tiveram seu primeiro recorde positivo desde que ele assumiu o time. É seguro dizer que, apesar de sua grandeza como jogador, Cousy teve uma passagem tumultuada como técnico e valorizava tanto a si mesmo que não percebia suas falhas. Não me refiro ao filho dele, Wes Unseld Jr., demitido do Wizards. Estou falando do Wes Unseld original, ex-MVP e 5 vezes All-Star, um dos maiores pivôs de todos os tempos com apenas 2 metros e 1. Amplamente considerado um líder nato, um dos jogadores mais intuitivos que o basquete já viu. A aura dele era magnética. 6 anos após se aposentar dos Washington Bullets, Wes Unseld tornou-se treinador principal.
Ao contrário de Cousy ou Nash, Unseld permaneceu no cargo de treinador por muito mais tempo do que deveria e terminou com uma taxa de vitórias de 37% na carreira. Uma das piores marcas entre quem treinou por ao menos 6 temporadas. O problema não foi sua atuação como treinador, mas os anos anteriores. Nos 7 anos anteriores, Unseld foi o vice-presidente dos Bullets e teve um grande impacto nas trocas e decisões do time ao longo dos anos, como a troca por um Moses Malone já em declínio e a contratação de um Gus Williams envelhecido. Os Bullets até tentaram montar um super time contratando o ex-campeão de pontuação Bernard King. Como muitos super times, já estavam velhos e logo entraram em declínio. Basicamente, quando ele assumiu como treinador principal, teve que treinar um elenco que foi montado por ele mesmo e pela sua gestão horrível. Todas as más escolhas de Wes Unseld levaram a mais de 2 décadas de uma franquia fracassada, sem sinais de melhora. É difícil afirmar que ele não tinha técnica para ser treinador principal, pois se relacionava bem com a maioria dos jogadores. O problema era que ele trabalhava com uma escalação titular diferente a cada ano, com jogadores importantes chegando e saindo rapidamente. Unseld nunca teve controle ou consistência nas escalações, pois seus elencos mudavam todo ano. Mas talvez, mesmo com toda a profundidade do elenco que tinham, ele ainda assim só conseguiu uma temporada com mais vitórias do que derrotas. Se você torce pelos Pistons ou não é torcedor dos Knicks, provavelmente tem uma imagem positiva de Isaiah. Um dos maiores armadores da história, foi o catalisador de 2 títulos seguidos na era mais desafiadora do basquete. Mas se você é torcedor dos Knicks, você conhece toda a miséria, todas as más trocas e más decisões, não só do ponto de vista do treinador, mas ele destruiu toda uma geração do basquete dos Knicks. De 2003 até 2008, Thomas foi presidente por 6 anos e treinador por 2 anos, na pior era da história dos Knicks. As decisões dele na diretoria prejudicaram muito o time, como trocar várias escolhas de primeira rodada em drafts talentosos por Eddie Curry. Ele trocou várias escolhas de primeira rodada por Stephon Marbury, que logo entrou em conflito com o técnico Larry Brown. Em combinação com Jamal Crawford no perímetro, eles formaram uma dupla infame de arremessos forçados, individualismo e zero defesa. Ao final da temporada de 2006, os Knicks tinham a maior folha salarial de toda a liga, mas também o segundo pior recorde. Sem falar que Thomas assediou sexualmente uma colega. Você pensaria que ele seria demitido, certo? Claro, James Dolan é o dono e, ao que parece, nem agressão sexual é problema para ele. Thomas assumiu como treinador principal dos Knicks após a demissão de Larry Brown, mas permaneceu também como presidente da equipe. Além de contratar jogadores ruins com contratos péssimos, ele ainda levou o time ao fracasso como técnico. Antes visto como próximo dos jogadores, ele perdeu o respeito das estrelas, que já não se davam bem com ele, pois o time seguia perdendo. Após apenas 2 anos como técnico e recebendo tantas críticas, merecidamente, Dolan finalmente sentiu a pressão para demitir Thomas de todas as suas funções e ele saiu definitivamente da organização dos Knicks. Agora, você deve estar se perguntando, o que exatamente Thomas fez para conquistar um papel tão importante na organização dos Knicks para começo de conversa? Quero dizer, ele claramente não tinha capacidade para ser um executivo de forma alguma. Bem, você sabe, ter um sorriso bonito e uma personalidade carismática ajuda bastante. Mesmo antes de seu tempo em Nova York, Thomas chamou atenção quando assumiu o cargo de treinador principal de Larry Bird nos Pacers. Como disse antes neste vídeo, Bird é a exceção a essa regra. Enquanto muitos ex-superastros fracassam como técnicos, Bird se destacou no curto período à frente dos Pacers. Infelizmente, Thomas não conseguiu repetir a mágica, pois os Pacers logo caíram de um dos melhores do leste para um time medíocre com 40 vitórias. Críticos destacaram sua inexperiência ao equilibrar o tempo dos jogadores jovens e veteranos. Naquele período de transição dos Pacers, o jovem técnico principal Isaiah não conseguia dar conta do recado. Engraçado que, quando Bird voltou para a organização dos Pacers e aceitou o cargo de presidente dos Pacers, a primeira coisa que ele fez foi demitir Isaiah. É surpreendente que os Knicks tenham dado a ele controle total da franquia logo de cara, depois de um histórico tão ruim em Indiana. O que ele fez para merecer?
Isso é algo que sempre vou me perguntar. Ainda assim, a passagem de Isaiah Thomas como técnico e executivo vai entrar para a história como a pior gestão de qualquer ex-superastro. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Me contem o que acharam nos comentários. Você lembra de algum ex-astro ou superastro que tentou ser técnico e fracassou? Comente abaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!